Bem-vindo ao programa Sala de Visitas. Hoje a gente vai falar sobre as atividades da ASEMBO, Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco. Para falar sobre a associação, a gente convidou o diretor-presidente, que é o senhor Susumu Araki, e a diretora e primeira vice-presidente da ASEMBO, Lídia Shimizu. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco da ASEMBO. Tá joia. Obrigada, Lídia. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo programa. Imagina, é um prazer nosso aqui receber vocês e poder falar um pouquinho para o cidadão osasquense e para todos aqueles que nos assistem, um pouquinho aí da história da ASEMBO. E para isso eu conto com o senhor, viu, seu Sumo, que eu vi que o senhor tem muita história para contar. Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho para a gente da fundação. Quando é que foi fundada a ASEMBO aqui em Osasco? Qual foi o motivo, o objetivo da associação? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, a associação Shimbokai, na verdade, é um grupo de 27 famílias nessa região que formaram uma associação Amigo de Bairro. E começou o Shimbokai, né? E isso se tornou a ASEMBO na década de 60 e pouco, sabe? Entendi. Então, o principal motivo formaram essa associação para os familiares da colônia divulgar ou ensinar para as crianças, os filhos, né, a cultura japonesa e as ler e escrever também. E por que foi escolhida a cidade de Osasco? Agora, essa questão de Osasco, o primeiro imigrante japonês aqui em Osasco foi no ano de 1921, primeiro. Depois, com o tempo, foi vindo as pessoas, mas agora eu mesmo vim em 1963. 63. O primeiro ano de emancipação de Osasco, estive aqui, já participei, né? E, na verdade, a colônia, no geral, os lavradores, toda a maioria, né? Veio como imigrante, os meus pais também veio como imigrante japonês, imigrante na fazenda, né? No cafezais, né? E depois compraram sítios pequenos e para as lavouras. Agora, década de 60, já pequenos lavradores já não conteve muita despesa, poucos, né, produtos, então eles partiram, né, que eles vinham para a cidade aventurar, ou fazer algum comércio. E muitos pais também, com a ideia de estudar os filhos, né? Porque no interior você tem um grupo escolar e não tem mais nada. Se quiser estudar, tem que ir na cidade maior, né? Que é longe, que é mais difícil e nem financeiramente não podiam. Entendi. Então, esse é o objetivo, né? De pessoal mudar para a cidade. Entendi. E onde é que entram as primeiras atividades aí, Lídia? Você diz da ASEMBO, Da né? ASEMBO, exatamente. Não, como ele diz assim, no começo era só uma reunião de amigos, famílias, né? Que depois amadureceram a ideia, formalizaram a associação. E a primeira atividade acontece quando, voltando um pouquinho, havia uma associação dos chefes de família. Certo. E depois criou-se uma associação das senhoras, esse aqui a gente chama Fujinkai, e tinha uma associação dos moços, que eram dos jovens, rapazes, e tinha a associação das moças, das jovens, onde elas eram preparadas para serem futuras esposas, né? Então, quando houve a reunião de todas essas associações, formou uma associação única, né? Que é a Associação Nipo-Brasileira. Foi aí que eles começaram, através dos jovens, que são mais ativos, que são os que realmente pegam na massa, fizeram o primeiro Undokai. O Undokai é uma gincana poliesportiva, em que participam toda a família, desde a criança até os avós, os 80 anos. E existem várias provas.
de procurar namorado, de procurar o neto, de pescar. Então, é uma das primeiras atividades da antiga Assemble, que tinha outro nome. E a escola de língua japonesa, que era um dos principais objetivos de toda a associação em qualquer lugar do Brasil, a Associação Nipo-Brasileira, a Associação dos Japoneses, o objetivo maior é da educação aos filhos. Então, a escola de língua japonesa, mais um Dokai, que esse ano nós vamos fazer a 50ª edição. Nossa. Vai ser comemorativa, né? Então, é uma atividade bem tradicional. Depois vieram, assim, os cinemas, né? E outras atividades, bailes, mas isso muito mais adiante, né? Então, as primeiras atividades foram essas. Perfeito. Essa primeira sede foi construída aonde? Porque vocês precisavam, a princípio eram feitas reuniões entre as famílias, acredito que nas casas, isso. né? Depois vocês precisaram de um lugar maior para atender essas famílias. E esse local foi construído onde? Onde vocês faziam isso? Na verdade, o Shibukai, na verdade, dos familiares, tínhamos certa dinheirinho para comprar terreno e construir. Certo. E tinha dois lotes, um aqui perto da igreja, Santo Antônio, e outro aqui no Minas Bogazian, o antigo Coronel Constantino. Sim. E o pessoal optaram aqui no centro, Coronel Constantino, né? Só que eles não tinham a ideia, porque sendo lugar alto, lugar firme, daria para construir, comprar terreno, construir, levantar e cobrir para poder começar a usar. Agora, aqui embaixo, que preferi aqui no Coronel Constantino, esqueceram da fundação. O dinheiro que tinha foi tudo na fundação. Aí, mais uma luta para angariar fundo para construir. Levou acho que 5, 6 anos. Nossa, tudo Começou isso. em 62, conseguiu inaugurar em 68 mesmo. Nossa, que sacrifício, né? E aí vocês faziam atividades para arrecadar fundos para Exatamente, poder várias construir. atividades, rifa, outras atividades, né? Para arrecadar fundo. Que bacana. Mas é isso aí. Nessa época, quantas famílias? Vocês falaram que no início eram 27 famílias, né? Nessa época que foi construída a sede, vocês já tinham quantas famílias participando? Deve ter quase 100 e pouco, 200 famílias quase, né? Em total, né? 200 famílias, né? Que bacana, muito bom. Agora, como é que vocês começaram a implementar as atividades esportivas, né? Vocês têm a coligação com a UDS, que é a União Desportiva Sudoeste. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa parceria. Em 1969, na verdade, teve um Senencai, essa associação de moços e moças, naquela época que fundaram. Depois, um tempo ficou sem atividade. E depois, em 69, quando começou a ter a sede própria, começamos a levantar a associação de moços, né? E começar. Aí teve uma reunião, entre moças e moços, tinha 83 pessoas, juntamos. Aí me puseram como primeiro presidente, né, diretor de moços. Aí nós tínhamos beisebol. Aí o técnico do beisebol, que é o senhor Tarzan Nakamura, ele era do interior de Andradina, jogava beisebol, fizeram bastante jogadores de beisebol, e estava aqui entre nós, e nós começamos beisebol, aí ele disse, para uma associação Senencai, no caso, né, moços, é melhor entrar na UDS, União Cultural Sudoeste, porque ali tem toda a modalidade esportiva, e onde nós procuramos o senhor Yamamura, Matsumura, do registro, e se integramos na Sudoeste. Foi uma das melhores coisas que aconteceu aqui dentro da associação também no começo, foi isso aí. Porque aí tem várias competições. Aí beisebol, atletismo, futebol, tênis de mesa. E onde começamos a participar, aí para reforçar a equipe, foram buscar os atletas.
E essa foi a maior formação do Senencai da Sembo. Que bacana. Agora, fala um pouquinho para a gente, Lídia, você como diretora, né, e primeira vice-presidente, da questão da estrutura organizacional. Vocês têm presidente, aí tem vice-presidente, como é que vocês se estruturam? Reuniões, você coordena tudo, você tem alguém que faz isso? Porque a gente vê que a associação hoje atingiu um auge, né? Ela é bastante grande, expansiva, tem eventos enormes e aí você tem que ter uma equipe para poder dar uma força, né? Então, na verdade, a história da Sembo, ela tem duas fases. A primeira fase é que quando as atividades eram desenvolvidas centradas na nossa sede social da Minas Bogazian. Na década de 70, quando a Sembo adquiriu o terreno, uma seção de direito da prefeitura, lá ao lado do Bradesco, no Jardim Moarama, né? Uma área de quase 29 mil metros quadrados. Grande, né, Lídia? Então, aí a estrutura, assim, sabe, virou... Expandiu. Né? Ficou uma coisa muito trabalhosa, inclusive, né? Então, a diretoria é tudo na forma do estatuto, tem o diretor, o presidente, o vice, o tesoureiro, o secretário, etc. Mas, atualmente, acho que é o que interessa, como que é formada, então existe uma diretoria executiva que é eleita com mandato bianual. É de 2 anos, né? E depois nós temos os diretores nomeados. Nós temos 6 departamentos culturais e 10 departamentos esportivos. Então, cada departamento tem um diretor, né? E eles reportam todos à presidência. Hoje a gente fala, é uma mega estrutura, né, Lídia? A gente fala em quantas pessoas liderando a Sembo, coordenando, vamos... Olha, a diretoria, ela é composta de aproximadamente 40 pessoas. Certo. Entre os eleitos e os nomeados. Os nomeados é a maioria, porque nós temos o grupo de relações públicas, temos os responsáveis pela realização dos eventos, temos o departamento de senhoras, tem praticamente 70 pessoas, ela é subdividida, né? Então, de 40 a 50 pessoas que administram, digamos assim, né? E fazem as coisas acontecerem na Sembo. Muito bom. E muito bem organizado, por sinal, né? Lígia, eu vou querer que você fale um pouquinho, detalhe um pouco de todas as atividades culturais, mas isso depois do intervalo, tá bom? A gente vai para o intervalinho e já a gente volta com mais sala de visita e com mais a Sembo. Até já! De morango! Eu adoro suquinho de morango! Oba! Eu quero! Atleta do século, tricampeão do mundo, mais jovem ganhador de um mundial, 3 vezes o melhor do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos, porque de Copa a gente entende. Acesse esporte.gov.br e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Ministério do Esporte, Governo Federal. Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Doutor, essa tosse não passa. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim.
Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo. Olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, rimou. Ó, isso dá samba, hein? O programa Sala de Visitas está de volta. A gente está aqui falando sobre as atividades da ASEMBO, Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco. A gente está aqui com o Sussumo Araki e com a Lídia Shimizu, que são os responsáveis pela ASEMBO. Lídia, no bloco anterior eu havia pedido para você falar um pouquinho da questão das atividades culturais. Detalhe um pouquinho para a gente como é que vocês realizam nós temos 6 departamentos culturais com atividades semanais, né? Alguns até 2 vezes, 3 vezes por semana. Então, só para poder entender um pouquinho, para depois nós chegarmos naqueles eventos maiores. Sim. Tá? Então, nós temos a Escola de Língua Japonesa, que ensina a língua japonesa, a escrita e a fala, alguma coisa de cultura japonesa. Nós temos o grupo de dança, que é coreografada, essa é bem ocidental. E tem o grupo de dança, que é o Odori, né, que são as danças folclóricas do Japão, usa kimono, etc. Aí nós temos um outro departamento, que é o de Ikebana, que dá aulas de arranjos Ikebana florais. são aqueles arranjos de flores, Isso. aliás, uma graça. Ele é sempre em miniatura ou tem Não. Ikebanas maiores? Existem... depende muito da técnica que você vai usar. Então, existem vasos pequenos, vasos grandes. Existe toda uma filosofia em cima desses arranjos, etc. Né? Que bacana. E nós temos também o departamento de taiko, né, que são os tambores do Japão, né, que eles têm até campeonato regional, brasileiro e até participação no Japão. Nós temos um grupo que faz o Senryu. O Senryu é como se fosse... O Haikai é mais conhecido, né? Todo mundo sabe o que é Haikai. O Senryu é muito parecido com o Haikai. Só que, assim, o Senryu, ele tem assim, um diferencial, mas no poema a gente explica sempre o Senryu como um Haikai, com uma pequena diferença que só eles mesmos poderiam explicar melhor. Entendi. Né? Aí nós temos ainda... na parte cultural, nós temos o departamento de senhoras que cuidam dessa parte de atividades artísticas, né? E tem o karaokê. Olha que bacana. Eles treinam toda semana. Bom, então, todas essas atividades, elas são demonstradas num evento que nós começamos a realizar em 2008. Nesse ano nós vamos fazer a 5ª edição, que é o Japan Matsuri, Festival da Cultura Japonesa. Nesse Festival da Cultura Japonesa, todas essas atividades culturais que são realizadas na ASEMBO são colocadas para visitação e experimentação do público. Então, as pessoas vão lá, tem uma palestra sobre... dobraduras, né? Origami, uma palestra sobre Ikebana e faz lá o workshop, a caligrafia, a escrita, as pipas, né? Que também são muito tradicionais no Japão, o Odori, é montado um palco onde todas as atividades de palco são demonstradas para o público. Então, o Japan Matsuri, ele acontece em alguns dias, né? Não é um dia só de evento, né? São quantos dias? Uma fim de semana, 2 dias. São 2 Sábado, dias, é um domingo. final de semana. E aí vocês colocam em prática todas as atividades, todas as demonstram tudo. Não só as que nós realizamos na ASEMBO, como Sim. também nós convidamos grupos de fora para enriquecer mais o nosso evento. Né? Eu soube até, me corrija se eu estiver equivocada, que nas edições anteriores teve desfile de mestiças, enfim, teve um desfile. Não, é que nós, no ano que tem Japan Matsuri, nós realizamos o concurso Miss Nikkei. Verdade, é esse. Aí todas as candidatas são, assim, convidadas para serem anfitriãs do evento. Então, elas estão vestidas a caráter. Então, não é um desfile, elas estão ali, né, mas é como anfitriãs. São recepcionistas do evento. Entendi, tá Por isso joia. que dá a impressão que estão desfilando, mas não, elas são nossas
recepcionista. Correto. Nas atividades esportivas, qual que é o forte de vocês? O forte teve uma época que era o atletismo e o beisebol. Na atualidade, o atletismo é o nosso carro-chefe. Entendi. Que nós temos, quando há competição internacional, a SEMBO leva a delegação brasileira vai com de 70% a 90% de atletas que saem de Osasco. Tudo isso. Para o Pan-Americano, Sul-Americano. Que bacana. Campeonato Brasileiro, para a região Sudoeste, por exemplo, 80% são atletas de Osasco. Que bom. A gente fala Sudoeste, é que ele falou da UDS. Hoje é a Sim. União Cultural Esportiva Sudoeste, que congrega 33 associações da região Sudoeste de São Paulo, do estado de São Paulo, que vai de Osasco até Avaré e mais assim para o lado sul até Registro, né? Então, cada cidade que tem uma associação, ela é coligada a essa, digamos, liga, né, ou federação. Sim. E ela congrega 33 associações e tem um calendário próprio de atividades esportivas, de todas as modalidades, desde guetebol, tênis de mesa, mallet golf, tênis de campo, só não tem natação, né? Aí, tá na hora de, né, e o badminton, que também é uma atividade muito específica, né? Então, e aí, né, são os dois únicos, mas também tem uma vasta opções aí de atividades, né? E com relação às atividades assistenciais, porque vocês precisam, né, fazer. Como é que embora nosso estatuto não, aliás, na nossa inscrição é cultural e esportiva, certo. Mas por tradição, culturalmente, né, os japoneses são muito solidários. Então, se tem uma enchente, um fato assim, houve uma enchente que devastou o Vale do Ribeira. Na mesma hora, a colônia aqui se reuniu, angariou colchões, alimento, água e manhã. Olha que bacana. Né? Não é assim uma assistência contínua. Sim. Mas, por exemplo, todos os programas do Fundo Social, né, de campanhas, tal, a gente participa. Do meio ambiente também, coleta de óleo, essa coisa dos programas. Então, a nossa parte assistencial, assim, a gente às vezes faz alguma atividade para não cobrar ingresso, cobra-se mantimento, uma doação, e tudo o produto dessa arrecadação é doado para asilo, para creche. Então, esse é o nosso trabalho assistencial. Temos também aquele que o São Hiratsuka faz sempre, mensalmente. Tem uma atividade, sim, que o nosso vice-presidente realiza a cada 2 meses, 3 meses, aqui na nossa sede da Minas Bogaziano 246, num sábado. Aí vem um massagista, ele é especialista em tratamento de bronquite para crianças. Que bacana. E esse tratamento é só com massagem. Tem criança que vem ali com uma massagem e já apresenta melhor, na segunda, terceira vez até sai curado. E é gratuita? É gratuito. É 1 quilo de alimento por pessoa. Você faz a pessoa que tem a massagem, traz 1 quilo de alimento, não perecível. E esse aí a gente leva para o asilo, orfanato. Uma casa de caridade. Que bacana. Como é que a pessoa faz para se inscrever nesse programa assistencial? Ele acontece de quanto tempo? Eu não sei cada exatamente. 3 meses, né? 3 meses a cada 3 meses, mais ou menos. A divulgação é feita lá no quadro de avisos da SEMBO. A gente não tem assim, um canal de divulgação mais ampla, né? Porque é um dia só também, né? Num sábado. Nem daria tempo, né? Teria que expandir. Mas é só chegar no local, no horário e atendido. Que bacana. Isso é bem interessante, né? Agora, eu queria que, não sei se o Sussumo vai querer falar um pouquinho, eu queria que você falasse da parceria que vocês têm com a prefeitura, né? A gente sabe que eventos grandes é necessário um apoio, de uma estrutura física e etc. A prefeitura auxilia vocês de alguma maneira? Bastante. Bastante? Bacana. Todos, já faz tempo também, mas já todos os eventos a prefeitura tem dado a mão para a gente, uma parceria também, né? Realmente, se esses eventos grandes, sem a parceria da prefeitura, seria impossível. Não seria possível realizar, exatamente. né? Entendi.
Vocês têm parceria com alguma outra entidade, algum local? Ou tudo que vocês fazem são recursos da própria Assemble? Os nossos eventos, os menores, são realizados com recursos próprios. Certo. Os eventos, como o Japão Matsuri, a gente já tem outras fontes, né? Sim. Fontes através de lei de incentivo fiscal, de emenda parlamentar, e uma parte da prefeitura que vem no formato de parceria mesmo. Sim. Parte de trânsito, né? Parte de conservação. E é basicamente isso. A gente pode chamar de associados, eles pagam alguma mensalidade? Porque para manter uma estrutura dessa a gente precisa ter fundos, né? Senão o negócio não vai para frente, né? Aí que tá. Então esses eventos menores, por exemplo, os almoços beneficentes, o Undokai, ele é um evento grande, de público de 3 a 4 mil pessoas. Muita gente. São essas pessoas que participam das provas, todo mundo que participa sai com um prêmio, né? Então, o Undokai sempre foi digamos assim, um evento em que tradicionalmente você corre um livro de ouro. E aí as pessoas da comunidade reforçam, né, a doação para a manutenção da associação. E dos almoços beneficentes também se faz a arrecadação para ajudar a manutenção. E nós temos digamos assim, uma contribuição anual, eu considero bem simbólica, que esse ano é R$200. Por ano? Por ano, por família. Nossa, é bem então, simbólico, não pesa para ninguém, né? É dessa forma que a Assemble angaria os recursos para manutenção, né? Perfeito, muito bom. A gente vai para o intervalo e a gente volta. Eu vou querer que vocês falem um pouco mais sobre esses principais eventos, Japão Matsuri, Undokai, e aí passem as datas, porque acontece sempre no mesmo mês, todos os anos, né? Aí a gente vai detalhar um pouquinho. Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem mais Assemble. Até já. Em 1991, Gilson ainda era criança, mas passava mais tempo no hospital do que muito adulto. Ele precisava de tratamento especial, mas como seus pais, que tinham largado o emprego para cuidar dele, iriam pagar? Com a ajuda da Saúde Criança, Gilson saiu de vez do hospital. Sua mãe conseguiu emprego, sua irmã entrou na faculdade. Com apenas R$1 por dia, você também pode mudar a vida de uma criança e sua família. Saúde Criança, mudando muitas histórias. Sabia que você pode ajudar as crianças da ACD com seu imposto de renda? Basta direcionar até 6% do seu imposto devido. Ao invés de ser recolhido, esse dinheiro será utilizado na reabilitação de milhares de pacientes carentes. Empresas podem direcionar até 1%. Mas é só até o dia 28 de dezembro, hein? Boa, Felipe! Acesse o site da ACD e entenda tudo direitinho. Muito obrigado. Direcione seu imposto de renda para os projetos da ACD. Nossas crianças agradecem. O programa Sala de Visitas está de volta. A gente vem aqui com o último bloco. É uma pena que o papo está muito bom. A gente está falando sobre a Assemble, que é a Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco. Eu estou bastante surpresa, porque tem tanta coisa nessa associação, né, Lídia? Agora, o Sussumo estava me contando que tem campeonato de pesca, é isso? E fala um pouquinho para a gente desse campeonato. É um campeonato de pesca, acho que foi 16ª edição esse ano. E o público, os pescadores esperam esse campeonato. É que a gente começou a fazer esse campeonato
é que muitos entram como sócio por causa da caminhão de pesca. Só para fazer o caminhão. Os pescadores, né? E realmente ficou muito interessante porque pessoas que normalmente não aparecem na sede, estão na caminhão de pesca, estão lá, né, divertindo. E divertido porque tem prêmio, né, sorteios. E onde que vocês realizam? A gente aluga um pesqueiro. Ai, que bacana. E depois, muitas vezes, a pessoa não consegue pescar todos, né? Todo mundo não quer que pesca. Mas quem pesca tem os troféus, prêmios, e depois tem os sapateiros também. Agora, o melhor ainda é como confraternização, um almoço. Que a gente, depois do torneio, se junta todo mundo, cada um leva um pouco, né? E é um almoço. Isso aqui realmente muito gostoso. Que bom. Lídia, fala um pouquinho pra gente. A gente pincelou sobre o Undukai, a gente falou um pouquinho também sobre o Japão Matsuri. Esses são os principais eventos da Sembo. A Sembo, durante 5 décadas, o principal evento era o Undukai, né? Certo. Que era aguardado pelos associados o ano inteiro. Terminava o Undukai e já marcava o encontro para o próximo. Ficava todo mundo na expectativa. A partir de 2008, quando nós realizamos a primeira edição do Japão Matsuri, em comemoração ao centenário da imigração japonesa no Brasil, esse evento acabou se tornando o maior evento, diz o prefeito que é o maior evento dessa natureza aqui na região, né? Vocês costumam receber um público de quantas pessoas, mais ou menos, que passam durante todo o final de semana, né? Que são 2 dias. 2 dias, de 15 a 20 mil pessoas. Meu Deus, realmente, é um dos... evento desse nível na cidade, eu acho que não tem público maior, não. É um evento assim que dá muito trabalho para a diretoria, para a comissão organizadora, envolve o pessoal da prefeitura, que é nosso parceiro no evento, né? E tem o Undukai. O Undukai é um evento nosso mesmo, a gente passa um livro de ouro, né? Porque nós temos as despesas com prêmios. É muito prêmio que a gente compra, tem que trazer de caminhão. Nossa, minha nossa. E aí daí é feito a gente chama de baiten, né? Que é feito uma área gastronômica, onde as pessoas podem almoçar no local. O próximo evento é no primeiro domingo de maio, dia 4, estão todos convidados. Que bom, então, dia 1º de maio. Aliás, primeiro domingo dia de 4, maio, né? Que vai ser dia 4, perdão. Já tem aí um Undukai para quem quiser participar, vai lá prestigiar, conhecer o trabalho da Sembo. O Japão Matsuri todos os anos, é no mês de junho. Mês de junho. Mês de junho. Esse ano já tem data? 7 e 8 de junho. 7 e 8 de junho. Então, 7 e 8 de junho, Japão Matsuri. O que a gente vai encontrar no Japão Matsuri? Aonde que vai ser o evento local? O evento acontece na nossa sede esportiva, na Rua Sembo, número 100. Aonde Jardim Umuarama. Jardim Umuarama. Fica atrás do Bradesco. Perfeito. Quem quer participar, o que vai encontrar lá, Lídia? Olha, lá vai encontrar atividade para o dia todo. Então, nós temos a área de shows, que é mais ou menos 8 horas ininterruptas. Nossa. Nós temos serviço gastronômico, a partir das 10 horas da manhã até as 8, no sábado até as 10 da noite, no domingo até as 8 da noite. Então, tem o serviço gastronômico. Não é só comida japonesa, mas o carro-chefe é comida japonesa. Esse ano nós vamos ter pratos italianos, árabes e alemão, né? Prato alemão. Até alemão? O alemão sempre está lá. Aí vai ter uma área de lazer para as crianças, inclusive, o espaço da criança, onde o acesso é gratuito. As crianças aprendem várias brincadeiras de criança, da cultura japonesa, própria da cultura japonesa. Tem uma área de exposição, uma área de workshop, onde as pessoas vivenciam um pouquinho da cultura japonesa no que se refere a ikebana, origami, a própria escrita japonesa. Também vai encontrar uma área de bazares, né, com produtos diversos. As pessoas se encantam com os produtos. Não, sempre alguém
As pessoas não vão embora sem adquirir alguma peça. Sem levar alguma lembrancinha. Que bacana. Então, é uma atividade para o dia inteiro, não tem comida, a área gastronômica é farta, com variedade e quantidade também, até para levar para casa. E ingressos, como é que faz para adquirir? O ingresso custa R$5. Nós temos uma distribuição, até por conta da lei de incentivo, né, de cortesia, nós vamos deixar na prefeitura, né? E eles fazem a distribuição. Perfeito. Aí, cada um quiser experimentar. Vai ter transporte gratuito, 10 ônibus correndo assim, fazendo um circular. Então, as pessoas às vezes acham difícil, não tem lugar para estacionar. Vai, deixa no bolsão da prefeitura o seu carro, pega o ônibus lá. Quem quiser vir de trem, vai passar ali na estação do trem, na estação de Osasco, essa linha passa por ali. E ele circula durante todo o período do evento. A pessoa pode ir com muita tranquilidade. Bacana, tem um grande evento aí. De 15 a 20 mil pessoas são esperadas, né? Esperam também que todo ano supere a marca aí das 20 mil pessoas. Muito legal. Agora eu tô vendo seu sussumo aí com um livrinho, seu sussumo. Fala pra gente, A Tocha. A Tocha. Assembo 50 anos. O que é esse livro? Esse livro foi feito a trajetória de 50 anos. E já faz 13 anos passado. E aqui é toda a história da Assembo, de todos os departamentos também. Isso quero deixar lembrança. Obrigada. Obrigada, seu som, obrigada. Deixa eu só mostrar aqui de novo, né? Aqui é o livro de todo. Eu vou preferir esse lado, né? Porque eu vi que esse aqui acho que é melhor pra cá. Em japonês, aí não tem jeito. Muito bacana, obrigada. Ela é bilíngue, né? Então, obrigada, quem não lê o português pode ler o japonês. É muito bom, é muito bom. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, por trazer esse conhecimento. A Assembo é a associação, uma das mais importantes que a gente tem aqui na nossa cidade, trazendo aí cultura japonesa, né? E aí misturando com a nossa cultura brasileira e dar essa mistura boa, né? Quero agradecer por vocês terem vindo aqui no nosso programa e deixar aí um convite depois do Japão Matsuri, voltarem aqui para a gente falar como é que foi o evento, já fica aí um convite para vocês, tá? Então, obrigada, muito obrigada mesmo. Quer falar alguma coisa, seu Sussum? Eu só tenho que agradecer você, principalmente, por essa reportagem que tem a Câmara TV Osasco, né? TV Osasco, TV Câmara Osasco. TV Câmara Osasco. E o que eu estou dizendo que o município de Osasco acolheu todos os imigrantes japoneses aqui. Você tem que agradecer. Muito obrigado. É verdade. Obrigada a vocês por trazer um pouco da cultura japonesa. Lídia, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho na Assembo, pela tua dedicação. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer, né? E dizer assim, o nosso trabalho é bem multicultural. Não tem nada assim de ser só japonês. A nossa cultura japonesa já é brasileirada. Então, todos são bem-vindos na Assembo, né? E muito obrigada a todos. Que bom, obrigada. O público que nos assiste também. Que bom. Para vocês que querem mais informações sobre a Assembo, a Assembo tem um site que é www.assembo, com N de navio, está aparecendo aí no seu vídeo, .org.br. No site tem toda a parte de eventos, né, ali de Sussumo. Então, você que quer participar, quer mais informações, quer divulgar, entra no site e vai saber tudo sobre a Assembo. Bom, Sala de Visitas termina aqui, continue acompanhando a nossa programação e se tiver alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica, entre em contato conosco através do e-mail saladevisitas@tvcamaraosasco.com.br. Até o nosso próximo programa. Muito obrigada.